vocês vão. Ninguém me chamar de Roberto Carlos. Não perigo, hein? É melhor Caetano Veloso. Queridos, muito bom estar aqui, né? Um dia especial. Estamos nos despedindo desse espaço físico, né? Deixando ter escondido atrás da pilastra, dá um jeito de aparecer. E é muito bom, né? Enquanto isso, o Arthur está neste momento pregando lá na caverna. Quinta-feira estive com ele e com as Anas. Foi muito bom, a gente só pôde se ver na quinta, eu estava em outra viagem. E foi um momento até meio inusitado, acho que eles vão contar aqui. Né? Com o nosso objetivo de estar mais envolvido com a galera secular, a gente estava com sonhos. E existem algumas regiões de bares, né? Como toda cidade tem. Nós temos uma área central de Belo Horizonte, um edifício antigo, famoso, chamado Maleta. É um edifício comercial, residencial, e a entrada dele é uma galeria de 2 andares, de restaurantes, de salão de beleza, de lojas e de muitos bares. E é um point de centenas e centenas de jovens. E nós abrimos um sushi bar lá, encabeçado pelo Robson, que vocês não conhecem, pelo Diogo, daqui da Igreja Gólgota, que está morando lá conosco, né? Ambos são cozinheiros e abriram o sushi, e está sendo um momento muito legal de conhecer a galera, um diálogo com a galera secular, né? Universitários, artistas, e está muito rico. E na quinta-feira, né, que as Anas e o Arthur foram lá conhecer, houve um problema lá num dos bares, então teve alta visita policial, né? Uma pessoa desceu de coma alcoólico, de maca, logo depois subiu a polícia, assim, né? E foi muito bem equipado, né? Com cão farejador, conselho tutelar, todas as instituições estavam lá, fantástico. A gente filmou, fotografou, depois vocês vão ver. Então, foi um momento assim, estar no meio da confusão, foi massa. Aí depois vocês estão convidados, sei lá, comer um delicioso sushi. Então foi muito bom estar com os 3 lá, né? Eu falei ontem e hoje, na Jogo Mundial, Almirante Tamandaré, lá uma escola que se chama Seminário de Orientação à Sexualidade, SOS. Eu pensei que era o final da escola, hoje que me disseram que é o início. Aí, como era o final, eu falei um monte de coisa, né? Um monte de piadinha, soltei a franga, né? Aí no bom sentido, gente, né? Histórias de sexualidade, histórias de travestis, né? De transexuais, a gente conta um monte de histórias. Os que me falaram que é o início da escola, eu falei, ai meu Deus. Aqui ninguém escandalizou. Mas foi bom, muito forte, muitas bênçãos, muitas lágrimas, né? Nos trabalhos, algumas perdas e muitas alegrias e muitas bênçãos que nós compartilhamos. Lá são 40 alunos, né? Diversos vão procurar essa escola porque tem crise de identidade sexual, outros estão com alguma crise no seu casamento, né? Nós temos pessoas casadas com algumas dificuldades dentro do casamento, outras querem trabalhar na área, querem criar um ministério. Então é uma diversidade muito grande, muita história, muita dor, muito sofrimento e muita administração de Deus, né? A gente passa pouco tempo, mas a gente vê Deus agindo muito no coração das pessoas. É bom demais estar aqui, eles até sabem, todas as vezes que me chamam, né? Havia uma atividade para hoje à noite, mas eles sabiam, Geraldo, você sempre vai pregar na igreja, né? Que bom que vocês lembraram, né? Aí passaram a minha atividade para a tarde e agora à noite eles estão assistindo a um filme, né? Eu falei, que bom para eu poder estar aqui. É muito bom, né? Eu acompanhei essa história aqui, conheci o Arthur quando ele tinha 17 anos, hoje ele tem quantos? 24? 25, né? Então 8 anos atrás. Então eu sou testemunho ocular, né? Da história e fico muito feliz, né? Quando esse ambiente, esse espaço aqui, quando Arthur veio para cá, né? Aqui já existia a igreja localizada aqui, não é? E quando ele veio para cá foi muito legal. A gente fez aqui um seminário rápido de sexualidade. Então nós temos várias páginas bem legais contadas aqui, né? Já dormi aqui algumas vezes, foi muito bom. E tomei café, fazia um lanche gostoso ali e tal. E coincidência, hoje é a nossa despedida, né?
E aí a gente especialmente gosta aqui desse buraco, porque a nossa igreja é uma caverna, né? E o pessoal vai esperando uma caverna, uma escola de dança, toda bonita, cheia de espelho, assim, nada de caverna. O pessoal fica decepcionado. Eles acham que a igreja é toda preta, igual a Gólgota, o louvor é metal. Não, o louvor é bem básico, assim, né? Bem básico, um monte de gente fica chocado, fica decepcionado com a caverna. Então, assim, esse buraco aqui é legal, mas eu já estou sabendo, né? Ana Maria que me falou, né? Outro lugar é claro, de vidro. Que massa, né? Mas que bom a gente estar aqui despedindo. Eu quero ler um texto. Cadê o relógio? Está ali, né? Pretendo ser breve. Que eu gosto muito, lá de Lucas. Homenagem aos nossos Lucas. Lucas 10, né? A síncope. A missão dos 70. Não é síncope não. O que você falou, Cláudio? Perícope. Síncope é outra coisa. É a perícope. Não vou anotar, adorei isso. Perícope. Chique demais. Casar na caverna. A perícope, gente, é a missão dos 70, tá? Jesus já está aqui fazendo o seu trabalho, a sua obra, né? Ele já levantou os 12. E aqui esse texto relata, né, que ele chama, comissiona e envia mais 70 discípulos. E diz o texto assim: depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Eles fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali o Filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade, ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até ao pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Pulando para o versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, sim, porque o vosso nome está rolado nos céus. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Lembra uma passagem muito linda, profunda e simples, como são as coisas de Deus. O Senhor comissiona mais 70, os envia, dá algumas dicas, primeiramente que eles deveriam ir de 2 em 2, indo a vilas, a lugarejos, aonde ele haveria de ir. Assim como João Batista, estão indo antes de Jesus, preparando o caminho para o Senhor. E Jesus fala para eles não levarem muitas coisas, para eles serem objetivos. É preciso fazer uma jornada, é preciso focar nesta jornada, é preciso visualizar um alvo e se esforçar para chegar até ele. E Jesus manda eles entrarem na casa das pessoas, compartilharem daquilo que foi oferecido. Isso acontece. E o texto revela que voltaram os 70, cheios de alegria. E eles falam para Jesus, super felizes: até os demônios se submetem a nós. E Jesus dá um puxãozinho de orelha neles. Fala: vocês não precisam ficar alegres por causa disso.
mas vocês devem estar felizes, porque o nome de vocês está escrito eternamente nos céus. E depois Jesus tem o tempo dele com o Pai. Jesus, ele exulta, algumas traduções falam que ele se alegrou profundamente no seu coração, deu graças ao Pai por revelar essas coisas grandes aos pequeninos. Desse texto, queridos, eu, bem presbiterianamente, tirei 3 pontos. Mas eu sou presbiteriano, viu? Converti na primeira de Belo Horizonte, tá? Então tá aqui, minha raiz e meu sangue. Mas eu tirei 3 pontos, daqui eu extraí, Jesus tem pra gente um chamado, tem pra gente uma missão e também uma recompensa. A gente vê 3 questões aqui que podemos simplificar. Todo o texto é muito profundo, a gente pode pegar muitos e muitos pontos. Eu quero resumir no chamado, na missão e na recompensa. Aqui é um chamado. O Senhor designou outros 70, enviou de 2 em 2 para que o precedessem cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Nós temos um chamado de ir. Nós temos um id. Todo mundo que reconhece Deus, que tem experiência com Deus e com Jesus, é chamado. O id faz parte de todo mundo. O ir. Então nós somos pessoas em movimento. Jesus não nos chama para uma vida estática. Embora haja muitas diferenças nesse ir. Algumas pessoas irão a lugares diferentes, a povos diferentes. Mas mesmo nos momentos da nossa vida, ou talvez a nossa vida inteira, vai ser para estar no mesmo lugar, na mesma cidade, no mesmo emprego, mas isso não impede de que a nossa vida seja um constante ir, um constante id, que a nossa vida cristã esteja sempre em movimento. E até interessante, que o livro de Atos, ele registra o primeiro momento em que aqueles discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, pequenos cristos, por se parecerem com Jesus, as pessoas que os chamaram de cristãos. Antes disso, deles serem designados como cristãos, eles eram chamados de povo do caminho, porque eles estavam sempre em movimento, sempre no caminho, sempre indo. Então nós somos o povo do caminho, nós somos o povo do ir, nós somos o povo do movimento. Este é o chamado de Deus para todos nós, E este é o movimento de Deus. É o movimento de Deus. Deus é quem veio a nós. Deus fez o seu id. Deus é quem veio a nós. Da sua eternidade, da sua glória, com a sua compaixão, com o seu amor, com a sua misericórdia. Deus veio a nós, Deus se manifestou para a sua criação, em diversos momentos da história, cuidou e manifestou gloriosamente o seu id, o seu envio, mandando o seu próprio Filho. Então Jesus faz essa caminhada, Jesus faz essa trajetória, ele larga a sua glória eterna com o Pai e faz essa jornada, esse id. Então Jesus é o nosso primeiro exemplo de quem foi, foi a alguém, foi a algum lugar. Jesus veio a nós. E Jesus nos chama para continuar esse movimento que Ele fez, nos salvou na cruz e continua fazendo, continua indo, continua tocando no coração das pessoas. Nós somos chamados, gente, a ir. E é interessante que eu pensando nessa história do caminho, às vezes aconselhando algumas pessoas, o que eu entendo, Nós temos muitos momentos da nossa vida, momentos maravilhosos, momentos fantásticos, muitas bênçãos, mas não é raro nós nos encontrarmos em alguma melancolia, E algumas vezes, alguma tristeza, uma melancolia, ela está relacionada a algum problema, alguma dor, mas a gente encontra pessoas que racionalmente não teriam nenhuma razão, pessoal, Vamos tirar, existe toda a dor do mundo, é claro, Mas que a sua vida está bem, as coisas estão correndo bem, e as pessoas se encontram, às vezes, numa inadequação, E o que eu entendo? O que eu entendo do Senhor, Muitas vezes, talvez, nós vamos nos sentir assim, porque somos povo do caminho, e precisamos lembrar disso. Se somos do caminho, gente, ainda não chegamos em casa, nós somos peregrinos,
Viajar é maravilhoso, estar no caminho é fantástico, não é? Viajar, você pega um ônibus, né? Você vê paisagens belíssimas no avião, viagem de trem, o caminho é fantástico, o caminho é maravilhoso, mas ele não é necessariamente confortável, o caminho muitas vezes é solitário, ele tem muitas coisas que você tem em casa, na sua casa, no seu lar. Aqui, quando a gente sai daqui, vai para outro lugar, a gente não tem esse aconchego. O caminho é bom, mas ele é um pouco solitário. O caminho não é a nossa casa, não é o nosso lar. Ele é lugar de passagem. A nossa vida aqui é caminho, gente. A nossa vida é caminho. O Senhor está nos tratando, o Senhor cura as nossas dores, nossas feridas. Lá na Jogô foi lindo os testemunhos, o pessoal contando, estiveram no fundo do engano, das trevas, tentativas de suicídio, cheios de graça, cheios de sonho, é fantástico, mas vamos nos lembrar, ninguém chegou em casa, nós ainda estamos caminhando em direção ao lar. O livro de Efésios é fantástico, escrito por Paulo, que ele nos mostra isso, de uma maneira bem bonita, que nós somos cidadãos de dupla cidadania, Nós somos cidadãos da eternidade, dos céus, da Nova Jerusalém, do novo mundo, e ao mesmo tempo nós somos cidadãos deste tempo presente. Nós somos chamados a exercer essa dupla cidadania. Nós somos cidadãos do Brasil, nós somos cidadãos do Paraná, nós somos cidadãos de Curitiba, de Belo Horizonte, e ao mesmo tempo cidadãos dos céus. Então é importante nós lembrarmos isso, nós temos dupla cidadania, como cidadãos aqui, deste tempo presente, deste mundo presente. Nós participamos da economia, da política, de tudo que faz parte da cultura deste mundo presente. Nós temos que lembrar que somos cidadãos, mas não é o nosso lar, não é a nossa casa. Estamos em trânsito, somos peregrinos. O nosso lar verdadeiro, ele já está preparado. A Nova Jerusalém que virá dos céus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu vou para o Pai vos preparar morada. Jesus falou isso. Existe uma morada eterna que o Senhor Jesus preparou para a gente, maravilhosa. E temos que nos lembrar disso, querido. Em alguns momentos, nós somos tomados por algum sentimento de inadequação, e cada um administra de uma maneira, uma tristeza, uma melancolia, e a gente fica cheio de culpa. Deus, a minha vida está tão legal, não posso me queixar, tantas bênçãos na minha vida, minha família está bem, meu trabalho está legal, faculdade, eu tenho boa saúde, por que eu estou assim? Não aceite culpa, querido, não aceite culpa. Deus tem a alegria do Espírito Santo sim para derramar no nosso coração, a paz que excede a todo entendimento, mas nós continuamos aqui como seres incompletos. Nós caminhamos para a completude, para essa sensação plena, para essa plenitude. Então não sinta culpa, nos momentos de inadequação. Tem momentos que você acha que você não tem nada a ver com esse mundo, dá vontade já de vazar, de pular fora, ou nos momentos que está tudo bem, mas por quê? Porque essa tristeza, essa melancolia, lembra, você está no caminho, o caminho é bom, mas o caminho tem privações, o caminho tem privações, o caminho é um movimento, ele sempre lembra a alegria do que virá e a tristeza do que ficou para trás, eu sentia, eu acho que Deus está curando isso, Eu muitas vezes em viagens, em BRs, como meu pai havia falecido, viajar de madrugada em BR era sempre essa sensação, a memória de eu criança viajando com meu pai. Então aquela dor de estar no caminho e pensando, poxa, como que meu pai já viajou por todo esse país, uma lembrança de algo, tempo que já passou, e cada um tem a sua história, tem as suas perdas e tem os seus ganhos e tem a sua esperança no porvir. Então nós somos cidadãos do caminho, somos chamados para estar no caminho, somos chamados para ir. Esse é o nosso chamado, E ir aonde? Ir até pessoas, simplificadamente, ir até pessoas, onde houver gente,
onde houver ser humano, nós somos chamados a ir, né? E se quisermos ser mais específicos, né? Onde houver dor, onde houver tristeza, onde houver treva, onde houver engano, onde houver prisão, onde houver desesperança, sofrimento, doença, opressão, demônio, lá é o nosso destino. A estas pessoas que sofrem sob essas coisas, nós devemos ir. Nós devemos ir até elas. E eu falei, sede amplo, né? Há pessoas que vão para outras nações, outros povos, e o nosso id, muitas vezes, sempre tem que ser o nosso vizinho. Nós vivemos no mundo contemporâneo e no mundo urbano, que nos tornou cidadãos estáticos dentro dos nossos carros, das nossas casas, dos nossos apartamentos. Nós não conhecemos o vizinho. Nós não conhecemos o vizinho. Como que é terrível, né? Eu me lembro que eu visitei uma comunidade do Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro. Uma pastora querida, amiga nossa, mora lá. Eu fiquei deslumbrado, é outro planeta. A gente conhece várias vilas e favelas. Jacarezinho é diferente de tudo que eu já vi. É imenso, não sei quantas pessoas. E é imenso. Você anda naquelas ruelas, tem um tanto de moto para lá e para cá, e várias construções de 2, 3 pavimentos. E na avenida maior, ele só olhando para a rua, levava som, que tanto de barraquinha, churrasquinho, que tanto de cadeira, né? Na beira de um rio poluído, céu aberto. As portas da casa, tudo aberta, tudo música, todo mundo na rua. Um fenômeno. Eu falei, meu Deus, quem mora em Jacarezinho não sente solidão, né? E é uma coisa assim que a questão geográfica e social propiciou ali, né? Ela merece o nome de comunidade, apesar de ser imensa, né? A população é imensa. Mas eu via isso, todo mundo na rua, sentado, conversando, e eu lembrei dos prédios onde a gente mora. Os prédios onde a gente mora não tem metade disso, né? Nem reunião de condomínio, ninguém vai. Nem na reunião de condomínio, vai meia dúzia de pessoas. Então o mundo nosso urbano e contemporâneo nos isolou na nossa própria vida, né? No nosso próprio apartamento, no nosso carro, no nosso trabalho, e muitas vezes dentro da nossa igreja. Nos isolou dentro da nossa igreja. E o recado de Deus é que nós precisamos disso, o nosso cantinho, nossa privacidade, nosso conforto, precisamos de tudo isso, mas precisamos disso para recarregar as energias, né? Para recarregar a bateria, para poder ir. Precisamos ir, né? Precisamos ir, fazer o que uma geração antiga fazia. Na minha infância eu me lembro muito disso. Como que os vizinhos se visitavam, né? E a vizinha chegava e levava um doce que ela fazia. E havia um código de ética, que não se podia devolver uma vasilha vazia. Então quem havia ganhado fazia outra delícia e devolvia. Vocês viram isso? Viveu, Chica? Olha, Chica, hein? Chica é vintage. Hoje, gente, como que as pessoas perderam isso? Né? Porque tudo é fast food, não é? Tudo é fast food, tudo a gente liga e pede uma pizza, né? Como que a gente perdeu isso? Coisas simples, né? Que a geração recente dos nossos pais faziam, como que nós perdemos? Né? Anos atrás eu assisti uma apresentação sarau de poesia da Maria Bethânia, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, e uma das coisas que ela falou assim, que saudade dos anos 60, quando a gente ia uns às casas dos outros só para conversar, só para ouvir música, né? Ela lembrou disso, esse saudosismo, né? E como que nós perdemos isso por diversas razões, o medo, a violência, a gente desconfia de todo mundo, o vizinho pode ser um psicopata, né? De vez em quando aparece alguma tragédia, vai lá, aquele cara lá que mora no prédio tal, cara tão bonzinho, matou a esposa, né? Sempre a gente está conversando umas coisas assim, né? A gente morre de medo de tudo e de todo mundo, e a gente não tem tempo. E pior, nova geração, a nova geração pior se acomodou nas redes sociais, né? Eu tenho as redes sociais, eu tenho internet, então eu fico trancado em casa, não tem necessidade, tá? A rede social, gente, é importante, é uma forma do ir, ok? A internet, a comunicação, o telefone é uma maneira maravilhosa do ir, mas nada substitui o corpo presente. Nada substitui o corpo presente.
use bastante as redes sociais, use, tá? Mas não significa que você está liberado e liberada de ir. Corpinho, alma, bonitinho, cabelinho, deu mau hálito até as pessoas, ok? Então nosso chamado é ir, e nossa missão ao entrares numa casa, dizer antes de tudo, paz seja nesta casa, permanecei na casa. Quando entrares numa cidade, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-os a vós outros, está próximo o reino de Deus. A nossa missão, gente, é entrar na vida das pessoas. O que Jesus falou há 2000 anos atrás continua extremamente necessário, extremamente urgente. Outra questão que nos deixou bastante estático nos últimos anos foram os pastores da televisão. E alguns deles chegaram a dizer assim, sério, não precisa mais sair fazer evangelismo. Nós, através da televisão, estamos entrando nos lares. E parte disso é verdade, tá? Uma bênção, a cultura de massas, a televisão entra em milhares de lares, ok? Mas isso não substitui o seu corpo presente. Não substitui. Há pessoas que estão ali, há testemunhos, há bênçãos, Eu contei lá, conheci um menino em Recife, Tiago, lá é Tiago. Aí, o Tiago, gente, tem uma história linda, 2 anos só, Tiago era travesti, Eu estou contando e falando o nome dele, porque ele falou que Deus pediu para ele contar o testemunho dele nas redes sociais, Por isso que a gente está contando o nome do Tiago. O Tiago era travesti, há 2 anos atrás. E ele foi assistir ao Ministério de José do Egito para ver os homens sarados e bonitões. Olha a armadilha de Deus, Converteu assistindo José do Egito, Converteu, foi ver bofe, converteu, encontrou Jesus, E aí, a gente tem as fotos dele e tal. Aí ele disse que ele dormindo, ele ouviu Deus falando assim, renuncia o teu cabelo. Porque travesti gosta muito do cabelo grande, Aí ele levantou da cama, ele era cabeleireiro, pegou a tesoura e cortou o cabelo. Aí disse Tiago que a mesma voz falou assim, quero que tu renuncie ao teu seio. Para travesti também, assim como para toda mulher, os seios são muito importantes. Com a mesma tesoura, Tiago cortou seu seio, tirou a prótese de silicone. A mesma voz falou, liga para sua mãe. Desculpa eu sair daqui da câmera, Mas tudo bem. Aí, gente, ele ligou para a mãe levou o pronto-socorro, ele falou que não sentiu dor nenhuma em casa, só sentiu dor no hospital, os médicos costurando o peito dele. E é uma pessoa linda, gracinha, com a sua identidade restaurada naturalmente, está noivo, se casa no dia 7 de setembro. E não é aquele casamento, assim, não, você tem que casar. Não, a gente é muito cuidadoso com isso, tá? A gente não vai aconselhar de jeito nenhum. Nesses casos, vai demorar muito. No caso dele, ele está tendo bom acompanhamento, a noiva é uma gracinha de Deus, a mãe já orando por ele, toda a família cristã. Estive na casa da família este ano. Então a gente vê que está sendo real, não está sendo precipitado, ele está apaixonado pela noiva. Então uma história linda. Por que eu lembrei dessa história? Alguém que foi alcançado pela televisão. Entendeu? Então a televisão, José do Egito alcançou, mas era imprescindível pessoas de carne e osso na vida dele. Entendeu? Logo grudando. Só a televisão não daria conta do processo. Era imprescindível. Então nós somos chamados a entrar na vida das pessoas. Ele está bem porque pessoas entraram na vida dele e ele permitiu. A sua igreja, seus pastores, os irmãos que trabalham nesse ministério de crise de identidade sexual, ele se aconselha com outras pessoas. Sempre a gente está conversando, à distância, pelo telefone, e pessoas entraram na vida dele, e a vida dele está sendo transformada. Nós somos chamados para entrar. Jesus falou que para entrar nas casas das pessoas.
E isso é muito forte. Comei do que vos servirem. Isso é muito lindo. Como que Deus manda a gente participar da cultura, não do pecado. Quando falar aquilo que servirem para vocês, aceitem. A gente chega humilde na vida das pessoas, tentar entrar na vida delas. Isso aqui é uma informação muito interessante. Aqui, ó, essas pessoas a quem vocês irão enviar, vocês irão preparar o meu caminho, elas têm algo para te oferecer. Então não pense que você é o bambambam, o crente, o salvo, que vai até o ímpio, né? Que está separado de Deus nas trevas, e você é tudo, ele não é nada. É lindo a gente pensar nisso, né? Você está levando Deus para as pessoas, né? Mas qualquer pessoa, gente, a mais perdida, a mais oprimida, a mais endemoniada, ela tem algo precioso na vida dela. E ela vai querer compartilhar com você. Se você entrar na vida dela, se você entrar na casa dela, ela vai se desarmar. E ela vai te dar o melhor dela. Isso é lindo. A gente recebe o melhor, isso cria conexão, isso cria comunicação. A gente entra na vida das pessoas, isso é um movimento, isso é um respeito, isso é uma troca. Então é lindo, comei daquilo que vos servirem, foi o que Jesus falou, né? Comem, aceitem, participem da vida, da cultura daquelas pessoas. Foi o que Jesus fez, né? Jesus entrou naquela cultura, né? Seus pais, ele entrou, ele participou, ele ia para as festas, para as cerimônias, ele frequentava a sinagoga, ele foi para a festa de casamento. Jesus participou daquela cultura, ele não ficou como um ser diferente, ele era igualzinho. Tanto que para ser preso, né, Judas precisou dar um código para os soldados: aquele a quem eu beijar, né, ele é o Jesus, de tão identificado com a cultura e com o humano, com a pessoa que o Senhor Deus se identificou, né? Isso é importante, gente, para a gente poder chegar na dor da pessoa, entender a dor da pessoa, né? É muito lindo quando nós entramos nas casas, entramos na vida das pessoas. O que acontece? A gente descobre a realidade. A gente descobre a realidade. No início da caverna, como o Cláudio falou, a gente trabalhando com as subculturas urbanas, com a turma do metal, né? O metal, como qualquer pessoa, ele é uma pessoa lá no show, né? Com sua ideologia, com a veste, com morte. E a galera começou a converter, e o trabalho era na rua, não tinha templo, era nas praças, né? Numa praça era sexta-feira reunião de oração, na outra praça era um culto, sábado à noite, e sempre nos eventos, nos shows e nos bares. E eu lembro que o pessoal começou a fazer cultos nas casas, os meninos convertiam, podia fazer estudo bíblico na minha casa, né? E foi interessante, foi, acho que talvez a primeira surpresa, né? Porque o trabalho começou para os roqueiros, o chamado de Deus, e, né, a dica que Deus deu foi só essa, né? Vocês vão evangelizar os roqueiros, né, o pessoal do metal, os bangers, né? Mas quando nós entramos na casa deles, o leque se ampliou. Descobrimos um pai alcoólatra, uma mãe sofredora, a irmã com crise de identidade sexual, né? O outro irmão, dependente químico. Abriu-se o leque. A primeira geração. A gente já viu que não era só aquela turminha lá do show, não. Nós estamos entrando na casa deles, gente. Quando a gente entra na vida, na casa das pessoas, conseguimos entrar na intimidade das pessoas, a gente encontra o mundo real. Aqui fora, né, como falou o pastor Paulo Júnior, da Igreja Sal da Terra de Uberlândia, estava lá na escola de sexualidade, ele foi dar uma palestra sobre travestis e transexuais. Aí ele começou falando assim: você está preocupado se o travesti vir para a igreja? Preocupa não, todo mundo aqui é travesti. E ele explicou, não é? A gente não se arruma todo para sair de casa, a gente se traveste. Se eu não dei uma melhoradinha, né? O cabelo, né? Eu mesmo fui ali, molhei minha mão, fiz assim, né? Começando a descabelar, dei uma melhoradinha, cabelo, né? E a gente dá uma melhoradinha de tudo, né? A mesma pessoa desleixada, está desleixada, mas é o jeito que ela gosta de se apresentar para a sociedade. Todo mundo é travestido, né? Como é que a gente fica dentro de casa? Como é que você acorda? Você consegue acordar e sair, já vir para a rua? Você se traveste. Acabou a palestra, gente, a vovozinha falou: meu filho, hoje eu vim para a igreja para descobrir que eu sou uma travesti. Então
aí, gente, na vida social e pública, nós nos travestimos, né? E principalmente por quê? Porque nós escondemos as nossas fraquezas. Eu vou expor minha fraqueza nesse mundo cão, né? Nesse mundo mau, nesse mundo podre, de maneira nenhuma, né? Eu vou me travestir de uma pessoa resolvida, de uma pessoa forte, uma pessoa corajosa. Eu vou esconder meus medos, minhas enfermidades, minhas doenças, minhas fraquezas, meus traumas. Eu escondo, né? Quando nós entramos na vida das pessoas, não existe essa máscara, essa fantasia. Por mais que elas tentem esconder, a coisa fica visível, né? Aí você já vê lá o marido, como é que ele trata a esposa, vice-versa. Você vê os detalhes, você vê a casa, você vê as crianças, você vê o cachorro, um monte de informações, que aqui está todo mundo bonito, lá fora, né? Lá no largo, todo mundo legal, todo mundo inteligente, cabeça, intelectual, discutindo os temas, mas quando entramos na intimidade das pessoas, a gente descobre o mundo real, a gente descobre a ferida, a gente descobre a dor, a gente descobre a inadequação. Tantas pessoas aí da vida pública que nós admiramos, né? Mas a gente entra na intimidade de muitas pessoas e a gente fala, meu Deus, né? Essa pessoa está aí no culto, ela está aí cantando, mas a gente sabe quanto sofrimento essa pessoa tem na sua vida pessoal em casa, e ninguém nem imagina, né? Eu acho que isso é uma dor da fama. Eu me lembro que a Cássia Eller ficou com depressão por ficar famosa. Na época eu li isso, não entendi, né? Porque tudo que qualquer profissional quer é ser reconhecido na sua área, né? E o reconhecimento do artista, a fama significa que ele está sendo reconhecido. E a vida foi me ensinar isso, né? Porque o que é esse horror, né? Dessa visibilidade da fama? Todo mundo está olhando para você como cara, né? E na hora ela sabe, não, só eu sei da minha dor. Cada um sabe a dor, a delícia de ser o que é, né? Caetano Veloso. E é terrível, gente. Eu lembro momentos difíceis da minha vida, pessoal, lutas, angústias, né? Chegava o irmãozinho, irmãzinha, ai, Geraldo, sua vida é tão boa. Aí eu segurava assim, Deus, não deixa eu matar. Eu só pensava assim, né? Você não gostaria de estar no meu lugar, eu tenho certeza. Que você não gostaria de estar no meu lugar, né? Então, a gente entra na vida das pessoas e é legal, né? Como que elas se desarmam. Lá, quinta-feira, estavam todas as subculturas lá nesse espaço, né? E aproveitei, gente, eu estou acompanhando uma bênção lá em Belo Horizonte há 5 anos, né? Era um menino de rua, os pais não queriam saber dele, os pais drogados, não conseguimos, né? Casa para levar, aquela dificuldade. Levava para casa, até no CTMTT, esse menino já dormiu comigo. Assim, deixa eu explicar, né? Olha assim, senão eu vou fazer igual o Michael Jackson. Estava tendo o módulo da Andréa Vargas, eu estava dormindo lá no campeonato da Andréa Vargas, umas alunas estavam com o menino na casa dela, não podiam levar, ele dormiu na escola, ok? Não dormi com menino nenhum, por favor. Sério, gente, a gente está brincando, mas é sério, as pessoas fazem um recorte desse, destrói a sua vida, entendeu? Fizeram isso com o Michael Jackson, né? E foi tudo mentira, tá? Mas não vou para esse assunto não, tá? E se Deus quiser, vamos contar no céu. Se bem que eu acredito que ele não morreu, como Elvis não morreu, né? Tá por aí. Mas, gente, só para dizer, o menino me chamava de pai, né? Igual que ele foi crescendo em 5 anos, me via na rua e pulava no meu colo do mesmo jeito. Pai, né? Aí ele gostou tanto do pai que levou meu celular embora, né? Aproveitou um momento meu e tal, vazou com meu celular. Mas por que eu falei isso? Nem lembro, olha. Corta, edita. Edita, corta. Ah, sim, aí eu ganhei, gente. Foi legal que ele levou o meu 3G, né? E que quando eu ganhei esse 3G, eu fiquei super feliz de fazer selfie, né? Aquela parte que você se vê a sua imagem. Quando eu fiz assim, eu falei assim, onde é que aperta aqui? Né, para voltar a imagem. Ele falou assim, eu não tenho isso, Geraldo. Eu falei, que péssimo. Aí tem que ficar mirando assim. Aí eu viajei para Vitória e ganhei um 4G. Chiquérrimo, né? Aí aproveitei lá, estava fotografando todo mundo lá na confusão, né? Aí tem um menino lá que é punk anarquista, que eu conheço há 20 anos, radical, né? E eu cheguei para ele e falei assim, fulano, vamos aproveitar, não tem nenhuma foto com você?
né? Aí ele aproveitou para destilar o ódio que ele tem de cristianismo de Deus. Ele falou, você sabe, né? Que eu vim das trevas, do profundo do inferno, né? E fez todo lá o mise-en-scène dele. Eu falei, eu sei, eu te conheço, né? E fez assim, e primeiro ele fez um gesto para ele, satanista, né? Primeira foto. Segundo, ele fez outro gesto que eu não vou reproduzir, né? Então ele estava lá, gente, todo armado, todo militante, todo armado, né? Aí passou lá, brinquei, zoei, fiz a foto. Depois eu cheguei para ele e falei assim, aqui, fiquei sabendo que seu irmão morreu. Eu queria muito ter ido te dar um abraço, mas eu estava viajando. Gente, desarmou, outra pessoa. Aquele militante, com ódio de Deus, que está nessa fotografia, desarmou. Falou, nossa, Geraldo, obrigado por você ter se importado. É difícil mesmo, né? A gente passar por perdas. Quem chegasse, ia achar que é uma conversa de dois irmãos. Desarmou. E eu não fiz isso por oportunismo. Eu já estava querendo ter feito isso, né? Nas manifestações contra a corrupção, ele foi preso. Eu quis muito ir no presídio visitá-lo e não tive oportunidade. Depois soube que o irmão dele morreu. Foi minha oportunidade de dar as minhas condolências, né? E eu falei, cara, desculpa, eu queria muito ter te dado um abraço, mas eu estava viajando, mas eu fiquei sabendo, acompanhei tudo, né? Desarmou. Ali eu encontrei a pessoa, o ser humano. Ali nós dois estávamos iguais, né? Nós dois estávamos iguais. Todas as pessoas que têm coração, que amam seus entes queridos e que sofrem suas perdas. Somos iguais, né? Não é assim que cantou Cazuza? Somos iguais em desgraça, vamos cantar o Blue da piedade, né? Somos iguais na dor, na perda, na tristeza. Todo ser humano é igual. Tira a ideologia, né? Tira a cultura, é tudo igual, né? Então eu lembrei disso, gente, como um pequeno exemplo da gente tentar entrar no coração, entrar na casa da vida das pessoas, entrar na intimidade. Quando conseguimos fazer isso, as pessoas se desarmam de tudo aquilo que elas estão para se proteger de nós, né? Nós cristãos, nós machucamos muitas pessoas, historicamente, tá? Nós cristãos muitas vezes nos tornamos arrogantes, salvos, eleitos. Nossa, nós eleitos então, né? Muitas vezes nos tornamos tão arrogantes, tão impiedosos, né? Nós santos, né? Como é que é? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Chegava para as pessoas assim, querendo ganhar ainda para Jesus, né? Cheio de arrogância, ferimos muita gente, muita. Nos anos 90, gente, quando fomos trabalhar com AIDS na caverna, AIDS era um horror nos anos 90. Só o hospital de Belo Horizonte tinha pacientes com AIDS, nós só conseguimos entrar porque a enfermeira era cristã, nos conhecia, a Edna, uma gracinha, uma enfermeira linda, menina de Deus. Ela que abriu para a gente entrar, porque os crentes estavam proibidos de fazer visita no hospital a pedido dos pacientes de AIDS. Porque eles entravam nos quartos, né, para evangelizar todo mundo e abriam a Bíblia, porque o salário do pecado é a morte. A pessoa já estava mal, fragilizada, né, lá esperando a morte chegar, né, e ela não via graça, né. A intenção dos irmãozinhos era boa, gente. Queria que aquelas pessoas tivessem uma experiência com Jesus antes de morrer, mas sem nenhuma sabedoria. Então os pacientes pediram, não deixe os crentes entrar na nossa enfermaria, não deixe entrar na nossa enfermaria. Eu falei lá na Jocum, quando eu comecei a trabalhar com travestis, no final dos anos 90, houve uma situação que uma travesti foi baleada, nós levamos para o hospital na primeira noite. Por isso nós caímos na graça das travestis de Belo Horizonte. A gente não teve que ir atrás delas. Elas queriam conhecer o pastor que salvou a Doriette. E eu ficava assim, não salvei não, a gente só levou para o hospital, né? Ah, vem cá, minha amiga quer te conhecer. O pastor que era Doriette. Na época eu era cabeludo e magro, magrinho, né? E com roupa de metal. Só usava roupa preta de metal. Vocês estão rindo? Eu era magro que dava dó. Cabeludo e metal, né? Aí eu chegava lá e as travestis falavam assim, né? Eu olhava aquele carão, você é o pastor que salvou Doriette? Eu não salvei não, mas por quê?
Ah, pastor, que a gente conhece usa terno e gravata, fica do outro lado da rua gritando que vamos morrer queimado no fogo do inferno. Deus, a referência que elas têm de pastor, de terno e gravata, do outro lado da rua, gritando que vamos morrer queimado no fogo do inferno. Então, queridos, nós, historicamente, tá? Em nome de Deus, em aspas, nós machucamos e ferimos muitas pessoas. Isso não é o chamado de Deus. Isso não é o chamado de Deus. Jesus não feriu ninguém. Jesus feriu os arrogantes, os fariseus, os hipócritas. Jesus feria a hipocrisia, a mentira, o sepulcro caiado. Mas todas as pessoas feridas, cansadas, sobrecarregadas, oprimidas, demoniadas, Jesus levou vida, Jesus levou cura. É simples, né? Nosso id não é para ferir, para machucar ninguém. As pessoas já estão muito feridas, machucadas, não precisa de você. Não precisa da sua santidade, da sua teologia, da sua Bíblia, para ferir ninguém, né? O Arthur me falou, gente, né? Eu respeito todo mundo, né? Todos os pastores da televisão, né? Mas o Arthur compartilhou comigo no dia que o Silas Malafaia foi na Marília Gabriela, né? E eu não quis assistir. Né? Mas como eu trabalho com isso, todo mundo comentou, eu tive que assistir e eu achei lamentável. Né? E o que Arthur me falou? Que um conhecido dele daqui de Curitiba, que não é cristão, virou para ele e falou assim: ó, Arthur, eu assisti lá o pastor, achei ele muito inteligente, mas o desejo que me deu foi encontrar uma Bíblia e colocar fogo. Foi isso que gerou, né? No coração de um universitário daqui, da cidade de vocês, ao ver aquela fala, aquela postura. Está usando Bíblia, palavra, gente, tá? A gente pode usar isso aqui para matar. Isso aqui é para a vida, né? É igual um bisturi de um cirurgião, né? Um bisturi de um cirurgião é para a vida. Alguém pode usar aqui e matar. Uma faca de cozinha para a vida, para preparar o alimento. Nós podemos usar para matar. Isso aqui é um perigo, né? Na vida de pessoas mal resolvidas, na vida de pessoas com autoestima baixa, na vida de pessoas invejosas, na vida de pessoas moralistas, na vida de pessoas orgulhosas, né? Na vida de pessoas avarentas. Isso aqui é um perigo. Esconde, não deixa pegar isso aqui. É um perigo. Mas na vida de filhos de Deus, de pessoas quebrantadas, de pessoas que têm fome e sede de justiça, isso aqui é vida. É lâmpada para os pés e luz para o caminho. Temos que entrar na vida, no coração das pessoas humildemente, né? Vamos chorar com elas, chorar a dor delas. É o que Jesus faz, que Jesus faria. Elas vão entender um pouco melhor quem é esse Jesus. Vão quebrar as barreiras e preconceitos, e o caminho está preparado para Jesus. Jesus falou, né? Jesus nos enviou, né, para o lugar aonde ele estaria de ir. É o mesmo chamado de João Batista: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Nós somos chamados a ir. Eu quero concluir dizendo, né, que nós temos um chamado, uma missão e temos uma recompensa, né? O texto fala que regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Né? E Jesus fala: alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra. Tá, gente? Que recompensas nós temos aqui no texto. Recompensa do ir, do ide, do chamado e da missão. Que recompensa? É para responder. Quais as recompensas? Chegar em casa. Chegar em casa. Que bom voltar para casa. Eu cheguei em frente ao portão. Linda, essa música é linda, maravilhosa. Ela relata isso. O que é voltar em casa? O que mais? Né? Regressaram. Isso, regressaram. Voltaram para casa aos 70. O que mais? Plateia assim. Quando não há tempo, todo mundo quer falar, não é? Sala de aula, plateia, congresso, todo mundo quer falar, levanta a mão, tem que cortar, né? Já deu o sinal, a janta já está servida. Quando é para falar, fica todo mundo calado. Depois você fica cheio de cabelo branco, né?
O pessoal fala que você já está velho, mas não é. Quem mais, gente? Uma irmã, pelo menos uma irmã. Recompensa, irmã. Vamos lá, Chica. Escolhe alguma irmã aqui para falar. A Bela aqui atrás. Ótimo. Fala uma recompensa, Bela. Do texto aqui, você lembrou? Voltaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: os demônios se nos submetem. Não se alegrem por isso, mas porque o nome de vocês está nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo. Com base no texto lido, explane para a gente uma das recompensas do ID do chamado. A vida eterna, né? Jesus falou, alegria. Voltaram cheios de alegria, muito bem, Bela, né? Suas amigas te ajudando. Voltaram cheios de alegria, né? E já tinha o nome escrito no livro dos céus. Mas eu quero finalizar, gente, né? Essas recompensas estão fantásticas, porque a alegria que eles trouxeram de ter poder sobre os demônios, né? E fora as curas que eles realizaram, né? Eles enxergaram que o poder sobre os demônios era maior do que curar as pessoas, né? Realmente é. E eles sabem, tudo isso é recompensa, é alegria. Mas o que eu quero ressaltar e concluir, né? Na minha Bíblia fala assim: naquela hora exultou Jesus no Espírito e exclamou: graças te dou, Pai. Algumas traduções falam assim: naquela hora alegrou-se Jesus profundamente em seu coração. Como é que está a sua tradução? Exultou. Quem tem alguma tradução diferente de exultou? Depois vocês vão perguntar para o Arthur no original grego, tá? No hebraico, a tradução do aramaico, e na Septuaginta. Tá? E na primeira tradução de Lutero, do popular para o alemão popular, tá? Vocês podem perguntar para o Arthur. Tem alguma tradução diferente de exultou? Gente, que conexão, hein? Estão todas as Bíblias iguais? Olha que sucesso, né? Então tem algumas traduções que falam alegrou-se profundamente no seu coração. E eu quero encerrar com isso, gente. Olha que lindo. Talvez os discípulos não perceberam, voltaram felizes, né? Poderia até pensar: nossa, que Jesus sem graça, a gente super feliz, puxou nossa orelha. Fica alegre por causa disso, não. Fica alegre porque seu nome está no céu, né? Parece que Jesus foi um desmancha-prazeres, né? Parece que Jesus ficou meio chateado. Não, vocês estão alegres por isso? A repreensão de Jesus também fora da expectativa do contexto, né? Eles voltam alegres e contam uma bênção. Jesus, fica feliz por isso, não, né? Mas o texto a seguir, gente, mostra que Jesus ficou feliz com tudo. Ele deu um puxão de orelha, mas não estava decepcionado com ninguém. Ele estava feliz com tudo que aconteceu e ele exultou, ele alegrou-se profundamente no seu coração. Queridos, essa para mim é a maior recompensa. Nós podemos alegrar o coração de Jesus. Nós podemos roubar o sorriso dos lábios de Jesus. Eu fico pensando em Jesus, ele gritando para o Pai, exultando, sorrindo, dando graças para o Pai. Esta é a maior recompensa. O Jesus que nos amou, que morreu na cruz por nós, que sofre, né, que comprou o nosso preço, que nos adotou, que nos chamou de filha, filho, perdoou os nossos pecados, nunca nos acusou, sempre nos recebeu. Vem, segura na minha mão, receba de mim esse Jesus tão lindo, tão lindo, não é? A gente pensar em um Jesus tão sofredor, gente, continua sofrendo. Jesus continua sangrando, continua crucificado, continua sofrendo. Enquanto houver dor, o Jesus continua sofrendo, né? O sacrifício continua, ele está sentado em glória e ao mesmo tempo continua sacrificado na cruz por todos os pecados e dores do mundo. E a gente pensar nesse Jesus sofredor, nós temos a capacidade, a possibilidade de
de colocar um sorriso nos seus lábios, né? De fazer Jesus se alegrar profundamente, exultar e glorificar a Deus. Olha só, você consegue fazer o Filho se alegrar e mais uma vez glorificar o Pai. Olha que conexão linda, maravilhosa, eterna, cósmica. Que prazer, imagina o prazer do Pai, né? Vendo tudo o que está acontecendo, o Filho se alegrando, devolvendo isso para o Pai. Aquela conexão, aquela união, todos um. Se um chora, todos choram. Se um se alegram, todos se alegram. Eu quero deixar isso para a gente. Você tem um chamado, você tem uma missão, tá? E nosso grande privilégio, ok? Tá? Simples, simples. A pessoa que está na rua, é o vizinho, é uma oração, um presentinho, uma mensagem de aniversário que você manda pelo WhatsApp. Tá? Se comunique, vá, fale, da maneira, do seu temperamento, da sua personalidade. Alguns são mais expansivos, outros são mais tímidos. Se comunique, um cartãozinho que você dá para alguém, né? Quando você faz, você cumpre a missão de entrar na vida das pessoas, você alegra o coração de Jesus. A maior recompensa é você saber isso. Poxa, eu alegrei o coração de Jesus. Eu consegui colocar um sorriso nos lábios de Jesus. Amém? Amém. Vamos agradecer?